Hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre formando adoradores. Meus queridos irmãos, nossa cultura, ela perdeu, podemos assim dizer, suas orientações no que diz respeito à criação dos filhos. Como já disseram, amados, estamos como um navio sem leme e sem rumo. Acabou o senso de direção. Não se tem mais a capacidade de orientar a nós e aos nossos filhos. E falando sobre eles, sobre os nossos filhos, muitos têm filhos, mas não querem agir como pais. A nossa cultura, irmãos, se nós prestarmos atenção, ela tem enfatizado que é preciso satisfazer a sede pessoal dos nossos filhos por realização. Nós vimos aqui que os pais, eles passam menos tempo com os seus filhos. Os pais de hoje, por exemplo, alguns, ou em sua maioria, jogaram fora a autoridade. Hoje, aquele que é o chefe do lar não é mais aceitável. Irmãos, é raro você ver uma criança pedindo licença para falar. Muitas respondem a seus pais com malcriação. Não aceitam um papel submisso na vida. Por que tudo isso? Por que, irmãos, chegamos a esse ponto? O que precisamos fazer? O que nós precisamos fazer, irmãos, é levar os nossos filhos a compreenderem o Deus que é Senhor de toda a realidade. Precisamos, irmãos, levá-los a entenderem que é urgente, que é preciso viver diante da face de Deus como verdadeiros adoradores. Nós sabemos, queridos, que tudo aquilo que fazemos, das atividades mais corriqueiras até aquelas que consideramos fundamentais em nossas vidas, elas devem ser entregues como adoração e glorificação ao nosso Deus. Por isso, meus irmãos, é nosso papel como pais formar adoradores. Curva a sua fronte nesse momento, vamos orar. Pai de amor e de imensa bondade, nós te louvamos por estarmos aqui. E nessa hora, Senhor, pedimos a tua graça, a tua orientação, para o que iremos meditar nesta tarde. Por isso, Senhor, nos ajude. Nós estamos na total dependência do teu Espírito. Fala aos nossos corações. É assim que oramos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Como posso ser um pai? Como posso ser uma mãe que venha formar os filhos em adoradores? Nesta tarde nós iremos ver 3 textos. E o primeiro deles você vai encontrar aí em seu boletim. É preciso, irmãos, primeiramente entender que a insensatez é um perigo para os nossos filhos. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 53. Leamos os versos 1 ao 3. Diz assim o texto: diz o tolo, o insensato, em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis.
não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Amados, na Bíblia, insensatez significa egoísmo destrutivo. Os insensatos, eles não suportam ter alguém acima deles. Eles ignoram Deus. Eles negam a existência de Deus. Encontramos aqui, amados, nesse texto que acabamos de ler, a natureza má do homem, que é colocada diante dos nossos olhos pela segunda vez. Pois se você voltar um pouco até o Salmo 14, você vai ver que este Salmo 14 também fala disto. E Davi, irmãos, depois de uma longa vida, ele não tinha melhor opinião dos homens do que tivera antes. Se a Escritura, amados, traz isso pela segunda vez, é porque o assunto é de grande importância. O insensato, amados, é aquele que nega a Deus de maneira rápida, revoltosa, danosa. Os insensatos sempre estão dizendo não a Deus. Ou seja, para estes não há lei, não há ordem, não há restrição para a concupiscência, não há limite para o desejo sexual, por exemplo. Eu gostaria que vocês percebessem, eles estão podres, o coração está sujo, eles não fazem o bem. Percebam também que isto é dito 2 vezes neste salmo que acabamos de ler. Esse é o insensato. E aí, irmãos, Deus, Ele observa e não vê ninguém. Ele não vê um homem sequer que viesse entender, que o amasse de forma verdadeira. E como disse Charles Spurgeon, o Senhor não procura graça, mas só sinceridade e desejo correto. Mas estes Ele não achou. Ele viu todas as nações, todos os homens de todas as nações, todos os corações de todos os homens e todos os movimentos de todos os corações, mas não viu nem cabeça limpa, nem coração limpo entre todos eles. Meus amados, todos os membros da humanidade, sem exceção, desviaram-se. O próprio apóstolo Paulo nos diz isso no livro de Romanos, capítulo 3, verso 19. Ele vai nos dizer que todo mundo está condenável diante de Deus. Por isso, pais, a insensatez em seus filhos representa um perigo maior do que a tentação que os rodeia. Percebam que a insensatez provoca conflitos frequentes no que diz respeito ao relacionamento com os pais. É preciso que eu e você venhamos entender, venhamos assimilar quem são nossos filhos. Nossos filhos, irmãos, já nascem com isso. Não acredite que seu filho, ele nasce como um anjinho, puro, inocente. Não, irmãos, eles são insensatos.
E por eles serem insensatos, eles precisam ser resgatados. E aí, irmãos, quando nós entendemos isso, quando nós percebemos isso, nós passamos a entender que Deus, Ele nos chamou para sermos um instrumento divino na vida dos nossos filhos. Seu filho, meu irmão, o meu filho, eles têm um coração sujo. Não sejam pais cristãos que creem que a sua função seja a controlar ou direcionar o comportamento dos seus filhos. Não concentrem todas as suas energias desejando que os seus filhos cumpram a lei. Os nossos filhos, irmãos, carecem de muito mais. Nós sabemos que a lei, ela tem a capacidade de revelar pecados, mas não tem a capacidade de transformação. A lei, meus irmãos, não tornará os nossos filhos humildes adoradores de Deus. E aí vem aquela pergunta: o que então eu devo fazer? Veja o que diz Provérbios 4, verso 23. Você precisa da teologia prática para isto. Olha o que diz Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Qual é o significado disso de pai para filho? É você, meu irmão, dizer para o seu filho que existe algo em que ele deve prestar atenção. E o que é que os nossos filhos precisam prestar atenção? Que eles precisam guardar o coração. Isso deve ser, irmãos, uma prioridade na vida dos nossos filhos. Nós temos que todos os dias, todas as horas, todos os instantes, lembrar isso aos nossos filhos, para que eles não esqueçam. Sabe por que é importante que os seus filhos conheçam isso? Deixe-me fazer uma pergunta. Você já parou e conversou com seus filhos cujo tema fosse o coração? Isso é tão importante, meus irmãos, porque no final do verso é dito que dele procedem as fontes da vida. É do coração que procedem as fontes da vida. Nossos filhos precisam saber que a vida ela é controlada pelo coração. Meu amado, todo comportamento, todas as palavras dos nossos filhos saem daquilo que está residindo nos corações deles. Como diz um comentarista, o coração é o núcleo casual da personalidade de seu filho. Seus filhos têm problema com a linguagem? É um problema de coração, do coração. Seu filho tem ódio, ira, egoísmo, ciúmes, maldade, falta de amor, tudo isso são problemas do coração. Não basta apenas a gente chegar para os nossos filhos e dizer: não faça isso, menino, não diga isso. Nós precisamos nos lembrar que nós fomos chamados para uma missão de criar filhos
E isso envolve o coração deles como o nosso também. Por isso, meu irmão, olha o que diz Provérbios capítulo 22, verso 15. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. É a insensatez, irmão, que leva os nossos filhos a acreditarem que é mais sábio que você, do que eu, que nós. É a insensatez que faz com que a sua filha se rebele contra a sua autoridade. É a insensatez que faz com que os irmãos vivam em conflitos. É a insensatez que leva os seus filhos a pensarem que as coisas deste mundo são mais importantes do que as coisas espirituais. É a insensatez, irmãos, que faz com que a nossa tarefa como pais venha a ser essencial quanto árdua. Novamente, um comentarista nos diz que é mais natural que seus filhos neguem a existência de Deus do que a reconheçam humildemente e submetam às exigências divinas para a sua vida. É mais natural que seus filhos se concentrem, ou melhor, se contentem em colocar a si mesmos no lugar de Deus do que se submetam de bom grado e com alegria àquele que é Deus. Nós não devemos ficar surpresos porque os nossos filhos retrucam, porque eles são mal educados, exigentes, ingratos. Isso não é surpresa para nós, porque nós sabemos que isso tudo é o pecado. É o pecado, irmãos, que reduz os nossos filhos a serem insensatos. Mas aí, pastor, como educa um insensato? Primeiramente, você precisa colocar na sua mente que a única esperança está em Jesus Cristo. Somente a graça maravilhosa, salvadora, perdoadora, transformadora e libertadora. Somente. Como já foi dito, nós somos chamados para sermos representantes, não apenas da santa autoridade de Deus, mas também da sua graça redentora. Como pais, nós precisamos passar para os nossos filhos a graça redentora que constantemente, diariamente recebemos do Senhor. Eu sei que é difícil, mas nós temos que viver assim. Temos que passar essa graça que nós recebemos do Senhor para os nossos filhos. Apresente a seus filhos uma glória maior do que a deles. Mostre a eles a glória de Deus. Abra os olhos dos seus filhos para essa tremenda glória de Deus. Meu amado irmão, seus filhos, os nossos filhos, precisam ver em nós que a glória de Deus é maior do que qualquer outra coisa. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que Deus, Ele está sempre presente na pessoa de Jesus Cristo.
que é Ele que estende o convite para que confessem a própria insensatez e a partir daí recebam perdão e o socorro do Senhor. Temos que mostrar Jesus Cristo, irmãos, aos nossos filhos, como aquele que viveu de forma perfeita e justa, para que os injustos sejam recebidos nos braços de Deus. Nós precisamos mostrar aos nossos filhos que esse Jesus jamais os abandonará, por mais insensatos que eles sejam. Nós temos que conduzir, irmãos, os nossos filhos à confissão. Todos nós aqui somos insensatos. E isso nos leva a confessarmos também a insensatez do nosso coração. Porque quando nós fazemos assim, nós estaremos prontos, nós estaremos dispostos a estender a graça que recebemos do nosso Deus para com os nossos filhos. Não é bom receber a graça de Deus? Não é bom quando você confessa de joelhos os seus pecados, Deus derrama da sua graça maravilhosa na sua vida, lhe dando alegria, lhe dando paz, refrigério, força, coragem. Não é bom? Quando você confessa, recebe tudo isso. Porque nós não estamos ensinando aos nossos filhos isso também. Porque não estamos desejosos de passar para os nossos filhos, de fazer com que os nossos filhos experimentem desta graça maravilhosa. Como posso ser um pai ou uma mãe que venha formar os filhos em adoradores? Em segundo lugar, meu irmão, precisamos entender que a falta de caráter resulta em muitos erros. Convido você a abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1 e leamos o verso 25, 28 e ao 32. A falta de caráter resulta em muitos erros. Verso 25, Romanos 1. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Verso 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Meus amados, depois do apóstolo Paulo declarar um Deus justo, que é capaz de tornar os pecadores justos pela fé,
Paulo agora vai falar sobre a miséria do coração humano e sobre a ira divina que essa rebeldia faz surgir. Para Paulo, o conhecimento da condenação eterna era a motivação para que alguém cresça. Basicamente, irmãos, Paulo queria que os seus leitores, eles entendessem que Deus é santo e justo e que todos os seres humanos são pecadores sob a ira de Deus. Por isso que Paulo diz que todos, gentios e judeus, toda a humanidade são culpados diante de Deus. Ele mostra que a natureza humana está corrompida. Ele mostra que as razões humanas são impuras. Ele mostra que todos são incapazes de se salvarem. Então, irmãos, a rejeição da verdade levou à falsidade da idolatria, e a imoralidade corrompeu totalmente cada aspecto da vida humana. Estou trazendo isso para que você entenda a natureza do seu filho. Para que você entenda isso. Para que você entenda que nem todo o erro de seus filhos indica uma rebelião direta à autoridade. Porque muitos erros são resultados da falta de caráter. Por quê? Como diz o texto, porque Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Se nós, irmãos, tratarmos a ausência de caráter, não realizaremos o que Deus nos chamou para realizar no coração dos nossos filhos. Nós não precisamos ajudar os nossos filhos a reconhecerem e a entenderem o dano causado pelo pecado nos corações deles. Não somente isso. Nós também, irmãos, além de ajudar os nossos filhos a reconhecerem e a entenderem o dano causado pelo pecado no coração deles, nós também não ficamos de fora. Nós também devemos reconhecer e entender o dano causado pelo pecado em nossos corações. Por isso, antes de bater um papo com o seu filho, bata um papo com você mesmo e com Deus. Confesse a Ele que não são apenas os seus filhos que necessitam de caráter, mas você também. O comentarista nos diz, irmãos, que é por isso que somos tentados a nos zangar quando Deus nos convida a oferecer graça. É por isso que somos tentados a açoitar nossos filhos com palavras, quando somos chamados a abençoá-los com sabedoria. É por isso que somos tentados a motivar nossos filhos por meio da culpa, em vez de instigar neles a coragem do Evangelho. Nós fazemos tudo errado, porque pensamos que falta de caráter só tem na vida dos nossos filhos. Queremos que eles confessem, mas esquecemos que nós também precisamos confessar, que nós também temos problemas de caráter. E por não reconhecermos isso, irmãos, agimos dessa forma. Quais são os problemas de caráter?
Precisamos, irmãos, saber que os problemas de caráter são mais do que aborrecimento ou irritações. Porque nossos filhos, e nós não ficamos de fora, tendem a ser impacientes, insensíveis, exigentes e se queixam de tudo. Porque os nossos filhos querem ser os primeiros da fila. Porque eles querem ser o centro das atenções. Porque eles consideram mais fácil ser servido do que servir. Porque são difíceis em confessar, mas vivem se justificando. Meus irmãos, meu filho ontem, por exemplo, os seus primos o chamaram para brincar, e ele sabe que não é para pular a janela, e ele pulou a janela. E eu estava só na cozinha espreitando. Ele olhinha só olhando ali. E a sua irmã veio e disse: papai, eu posso brincar? Aí eu disse: vá, minha filha, mas antes, cadê seu irmão? E ela disse: papai, eu acho que ele subiu, porque é um primeiro andar. Eu disse: vá chamá-lo. E ela foi na janela, gritou por ele, nada de resposta, e ao olhar para a porta da sala, eu vi a resta dele ali. E minha filha sai, chega e faz: olha aqui. Ele faz: eu estou aqui, papai. E eu disse: como você chegou aí? E ele disse para papai: foi pela porta. Olha, eu vim aqui, abri a porta e vim para cá. Eu digo: foi mesmo. Difícil, né? E eu disse: Deus, eu tenho ensinado essas coisas para o meu filho. Caráter, irmãos. E eu cheguei para ele e disse: olha, filho, você não saiu por essa porta, você não passou por essa porta. Fala para papai por onde você passou. Calado ficou, só ficou olhando para mim. E eu disse para ele: olha, Jesus viu por onde você passou. E papai também viu por onde você passou. Foi certo? Ele disse: não, papai. Não foi certo. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Temos, ou melhor, somos instrumentos de Deus para trabalhar o caráter dos nossos filhos. Por isso, irmãos, a passagem que lemos, ela nos responde. O coração dos nossos filhos vive constantemente sob o governo de alguém ou de algo. O que tem governado o coração dos seus filhos moldará e determinará a forma como eles lidam com as situações e relacionamentos da vida. Irmãos, os nossos filhos, os corações dos nossos filhos serão controlados pelo amor do Criador ou pelo desejo por alguma coisa da criação, que é idolatria. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que está governando o coração dos nossos filhos. É errado que os nossos filhos queiram sempre ter razão? Não. O problema aí, irmãos, é que se o desejo de estar sempre certo venha dominar o seu coração, ele sempre vai querer argumentar alguma coisa. Tudo que você vai falar para ele, ele vai querer argumentar, porque isso está reinando no seu coração.
Não é errado que a nossa filha venha desejar ser aceita. O problema é que se essa aceitação humana estiver reinando, governando o coração dela, ela vai fazer de tudo para ser aceita. Irmãos, o negócio da idolatria é terrível. Terrível. Por isso, amados, as questões de caráter estão sempre presentes na vida dos nossos filhos, não apenas porque eles desejam o que é ruim, mas também porque eles desejam o que é bom. Porque muitas das vezes eles se tornam escravos do que é bom. E o desejo por algo bom pode de fato transformar-se em algo mal quando se torna um fator dominante, quando se torna um ídolo. Então, qual a nossa tarefa diante de tudo isso? A nossa tarefa, irmãos, é desvendar para os nossos filhos as conexões que tragam o discernimento, mas também que tragam transformação de vida. Você sabia que Deus, Ele está sempre nos revelando o que os nossos filhos não enxergam e não compreendem? Sempre Deus está nos revelando. Sempre Ele está nos mostrando. Por quê? Qual é o propósito disso? É que nós, irmãos, venhamos mostrar aos nossos filhos e ao mesmo tempo mostrar a eles que o Espírito de Deus pode trabalhar nos corações deles, fazendo-os passar a terem interesses e serem convencidos que precisam confessar os seus pecados diante de Deus. Nunca esqueçam, muita coisa que o seu filho faz é por falta de caráter. É por falta de caráter. Por fim, irmãos, como posso ser um pai ou uma mãe que venha formar os filhos em adoradores? Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, verso 15. Precisamos entender que a adoração bíblica reflete no comportamento. Olha o que diz João: não amem o mundo, nem as coisas, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Antes de qualquer coisa, não devemos entender aqui mundo como sendo o local da habitação da humanidade. João, ele está usando aqui o termo para se referir à humanidade decaída, corrompida, à humanidade perdida, à humanidade que se rebela e se opõe a Deus, assim como seus valores e conceitos. João diz que o amor do Pai deve ser entendido como o amor que os filhos de Deus têm para com Ele como seu Pai, que é o Criador e o Salvador. João basicamente está dizendo: se vocês amam o mundo, não amam a Deus, que é o Pai. Um cristão verdadeiro ama a Deus e não ama o mundo. Quando falamos, irmãos, em adoração, muitos pensam na religião formal, louvor, oferta, pregação. Lembremos que a adoração não é apenas uma função religiosa, é uma função humana.
Eu e você precisamos perceber que a adoração é algo que fazemos dia após dia. Nós não podemos dividir momentos de vida de oração e momentos que não são de adoração. Um comentarista nos diz que a adoração é aquele desejo interior por fascínio, admiração e assombro que todo ser humano possui, é aquele anseio profundo de ser completo, é constante busca pela vida, é desejar ter sentido e propósito, é o que move a procura por alguém ou algo que lhe conceda identidade, é aquela fome universal por paz interior, é a perpétua busca por Deus. Deus, meus irmãos, Ele criou e Ele sabe que tudo que existe em nossa vida e na vida dos nossos filhos é movido pela adoração. Tudo que o seu filho faz, tudo que o seu filho diz, está fundamentado na adoração. Não há aquela criancinha que não adore. Não há aquele pré-adolescente ou aquele adolescente que não adore. A adoração é a força que molda os nossos filhos. É a adoração, irmãos, que traz a explicação para as escolhas e atitudes dos nossos filhos. Muitos adolescentes aqui estão travando em sua vida uma guerra de adoração. E muitos pais cristãos não estão cientes disso. Por isso, amados, nós precisamos ensinar aos nossos filhos que Deus deve ser o único a ser adorado. Precisamos ensiná-los, precisamos mostrar a eles a palavra do Senhor, precisamos abrir a Santa Escritura. Em Êxodo capítulo 20, verso 3, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Temos que mostrar para os nossos filhos Deuteronômio capítulo 11, verso 16. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Temos que dizer para os nossos filhos o que João fala em sua primeira carta, capítulo 2, verso 27. Olha, meu filho, o mundo passa, bem como as suas concupiscências, aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Deus chamou você, pai e mãe, para uma missão. E aí eu pergunto: seus filhos estão sendo criados para Deus? A capacidade do coração de nossos filhos para adoração tem como objetivo levá-los a Deus. Meus amados irmãos, os nossos filhos devem ser criados para encontrar vida, para encontrar esperança, para encontrar identidade, para encontrar sentido em Deus. O que você tem pedido a Deus para o seu filho? Nada contra. Ser um bom médico, um bom professor, um bom engenheiro, um bom empresário, um bom comerciante, enfim. Nada contra isso. Mas, amados, como pais cristãos, o que deve reinar na nossa mente é que nossos filhos precisam ser primeiramente servos de Deus. Precisam ser homens e mulheres de Deus. Por isso que nós precisamos olhar através das lentes da verdade, de que os nossos filhos são adoradores. Porque fazendo assim, irmãos, nós iremos entender o que se passa na vida deles.
Nós somos instrumentos, irmãos, da visão. O que eu quero dizer com isso? É que os pais precisam buscar oportunidades diárias para serem instrumentos de visão na vida dos seus filhos. Vocês precisam mostrar aos seus filhos o pecado, não apenas as regras ou punições. Mostre o pecado. Você tem que mostrar a ele que o que ele fez é pecado diante de Deus. Não apenas o pegue, o puna, o castigue, dê uma palmada, não. Às vezes merece mesmo. Tem que dar uma palmadinha. Né? Não vou negar. Não nego, irmãos. E é bíblico, ou estou errado? Está na Bíblia lá. Tem que usar a vara, né, Jorge? Então, mas use a vara, mas também mostra a ele que é pecado. Que ele pecou diante de Deus. Que se ele mentiu, diga a ele: olha, meu filho, quem mente, a Bíblia diz, é filho do diabo. Deus não se junta com gente que mente. Tem que mostrar aos nossos filhos isso, irmãos. Temos que ser francos para com eles. Não é apenas forçá-los a dar um passo, mas é ajudá-los a enxergar, a fim de que eles venham desejar dar esse passo. Meu irmão, nós temos que ensinar aos nossos filhos ao ponto que quando ele fizer algo de errado, ele não pense em você que é pai ou mãe, que vai magoar papai ou vai magoar mamãe. Nós temos que ajudar os nossos filhos para que quando eles pecarem, eles venham pensar em primeiro lugar no Senhor. Que no coraçãozinho deles, na mente deles, eles venham entender que o que eles fizeram afrontou a santidade de Deus, a pessoa do Senhor Jesus, que Deus não se agradou. Depois vem os pais. Temos que fazer com que os nossos filhos enxerguem. Porque quando eles passarem a enxergar isso, irmãos, os nossos filhos serão levados à confissão. Porque quando os nossos filhos passarem a confessar os seus pecados diante de Deus, eles passarão a experimentar o que eu e você experimentamos: o poder salvador e transformador da graça do Senhor. Os nossos filhos, irmãos, precisam ouvir: meu filho, você está precisando de ajuda, eu estou aqui para ajudá-lo. Mas saiba de uma coisa, que a única esperança para seus filhos é a graça do Senhor Jesus. Por isso, meu amado irmão, ser pai ou mãe é estar disposto a esgotar seu tempo, dons, energia e recursos como instrumentos de Deus na vida de seus filhos, em uma batalha diária de adoração. Saibam de uma coisa: vocês estão formando um adorador. Portanto, é importante ter em mente que aquilo que governa o coração de seus filhos controlará o seu comportamento. Não é fácil, irmãos, formar adoradores. Não é fácil. Mas pela graça do nosso Deus, com a ajuda dele, nós seremos usados para abençoar os nossos filhos. Feche seus olhos nesse momento. Ore ao Senhor.
Peça a Deus ajuda nessa missão, você que é pai, você que é mãe. Você que ainda não é, diga: Senhor, quando eu for, me ajude, me dê graça.